sem qualquer tipo de hesitação. E assim temos a questão do alistamento de José, né? O contexto histórico da época, o poderio romano, a eficácia do governo romano e a questão do alistamento de José, né, na sua terra em Belém. Então, partindo aí dessa questão, que já abordamos um pouco também, né, falando aqui acerca do nascimento virginal, vamos ver profecias do Antigo Testamento, tá, que falam, que apontam, que indicam de uma forma muito clara, muito objetiva, acerca do nascimento de Jesus Cristo como cumprimento dessas promessas feitas, né, desde o texto veterotestamentário. Mas eu quero ainda contribuir um pouco mais falando acerca do cânon. Como já vimos aí, né, um pouco acerca do próprio nome Novo Testamento, né, o surgimento do Novo Testamento, Antigo Testamento, né, o Velho Testamento. Falamos um pouco aí acerca da condição histórica da época, né, questão histórica. E agora eu quero falar um pouco mais acerca do cânon, contribuir também com outra obra chamada História, Doutrina e Interpretação da Bíblia, de Joseph Angus. História, Doutrina e Interpretação da Bíblia, de Joseph Angus, editora Ragnus. Veja só que Joseph Angus vai nos dizer aqui acerca do Novo Testamento, na sua página de número 49, o cânon, a ideia geral, acerca do cânon do Novo Testamento. As observações do capítulo 2 sobre canonicidade aplicam-se também ao Novo Testamento. São acessíveis, simples e decisivos os fatos que provam pertencerem os diversos livros ao catálogo autorizado dos escritos sagrados. Tendo em vista somente o caráter literário, reconhece-se que os livros do Novo Testamento são de origem apostólica, do mesmo modo que se prova que são de Xenofonte, de Cícero, de Plutarco, as outras obras que têm os seus nomes. Além disso, o grande interesse religioso e a importância dos livros obstariam a que esses fossem recebidos sem um forte fundamento de sua autenticidade, sendo também certo que adversários vigilantes estariam sempre prontos a declarar qualquer insuficiência das provas apresentadas. A apostolicidade dos livros era a grande questão, e esta sendo estabelecida, nada mais impediria o reconhecimento deles. A consciência cristã, isso não é tudo. Esses escritos interessavam a consciência cristã. O Espírito Santo dado à Igreja despertou santos instintos, auxiliou o discernimento entre o puro e o espúrio, e assim foi possível chegar a uma gradual, harmônica e por fim unânime conclusão. Havia na Igreja o que um teólogo designou com felicidade pela expressão inspiração da seleção. Veja só. O interesse era, note-se bem isto, da Igreja Universal. A igreja que estava espalhada aí por tantas terras já. A frase autoridade da Igreja, como é usada algumas vezes, é enganadora. É realmente digno de nota que nenhum concílio geral, desde os mais remotos tempos, procurou definir o cânon. As escrituras do Novo Testamento deram testemunho de si mesmas. Certos livros que reivindicavam a autoridade apostólica por algum tempo aceitos em certas regiões desapareceram gradualmente da lista. Hoje existem somente como apócrifos. O contrário se deu com os inspirados, o que por todos pode ser averiguado. Além das provas externas, são para nós claras as razões intrínsecas pelas quais foi dado ou recusado o reconhecimento da Igreja. Entre os livros canônicos e os não canônicos, ainda que sejam os melhores, há uma distinção que os indica de maneira sensível os limites da inteligência e da imaginação cristã desprovidos de auxílio. A diferença tem sido convenientemente ilustrada pelo contraste entre as cidades modernas e antigas. O Novo Testamento não é como as cidades modernas, com seus largos subúrbios estendendo-se até ao campo, de forma que se tornam imperceptíveis os seus limites.
Assemelham-se, porém, algumas cidades dos tempos antigos, cercadas de muralhas e baluartes, bem definidas e separadas das terras incultas. Então, a discrepância, né, falando agora acerca do cânon, falando agora acerca dos textos sagrados, uma das argumentações levantadas aqui por Joseph Angus é a questão de que existe um falso conceito nesse termo autoridade da igreja, como se houvesse um órgão específico da igreja a quem se foi dada autoridade e que de fato escolhe os livros conforme seu bel prazer. O que existe, na verdade, pode ser constatado por meio da história, é que existem livros que de fato obtiveram aceitação universal da igreja. E aí temos algo muito diferente, quando alguns atribuíram um poder excessivo, né, e alguns atribuíram muita significância a uma instituição que não pode ser comprovada historicamente, essa tal instituição que detém o poder da chamada autoridade da igreja, que em momento algum se vê citado, em nenhum concílio você vê esse tipo de manifestação, mas sim você vê uma manifestação muito natural, que é a aceitação dos livros pelas igrejas que estão espalhadas por diversas comunidades. Então, conforme esses livros foram sendo produzidos, e esses livros sendo produzidos dentro dessas comunidades, a maior prova da sua autenticidade é que de fato esteve ali um apóstolo, e aquela comunidade, desde os seus ancestrais até aqueles que deram continuidade à linhagem, podiam de fato comunicar essa tradição. Olha, Mateus trabalhou entre nós, João esteve entre nós e trabalhou, estão aqui seus discípulos que preservaram seus escritos. Esteve aqui Paulo, esteve aqui Timóteo, esteve aqui João, como eu já disse, né, Tiago, e assim vai. Então, conforme estes autores bíblicos, conforme esses apóstolos foram para diferentes regiões, estiveram ligados a essas comunidades, produzindo seus textos ali, enviaram cartas, tá certo? Ou então os seus discípulos se encarregaram da confecção de textos, capturando o seu ensino, a sua pregação. Ok? Então, estes textos que estão vinculados à presença daquele apóstolo ganham autoridade em função disso. E são aceitos universalmente pelas igrejas. Por quê? Porque existe o testemunho da tradição, né, dessa prática, e existe também o testemunho da comunidade de modo geral. Assim, temos uma vasta comunidade do cristianismo, tinha diferentes partes da escritura, até que vão começar a dialogar nos concílios e vão então comunicar o testemunho que tem, tá certo? Os elementos comprobatórios que tem da autenticidade dos seus escritos. E assim temos até o ano 400 da era cristã, não a confecção, mas sim a reunião, quando então temos os livros que já tinham autoridade junto às suas comunidades, agora reunidos numa coleção, tá certo? To Biblion. Então a Bíblia Sagrada, ela foi, até esse período de tempo, até o ano 400 da era cristã, com Atanásio, ela foi reunida, mas a sua confecção ela é muito anterior, tá certo? Desde depois da crucificação, quando houve a reunião da igreja e de fato a sua difusão, né, a sua peregrinação pelas terras, quando passaram a se enviar cartas, e aí tem carta de Paulo aos Tessalonicenses, possivelmente aí de 39 ou 40 da era cristã. Então temos aí já um texto que vai ser preservado por aquela comunidade, que depois vai alegar a sua autenticidade, uma vez que teve contato direto com o apóstolo, que é o seu autor. Tá certo? E esse texto, e aí os demais, desde as cartas, os evangelhos, aí por volta do ano 60 da era cristã, Apocalipse, as cartas de João, por volta aí do ano 90 da era cristã, escritos aí, comprovados pelo testemunho, pela presença do próprio apóstolo, pela presença depois dos discípulos diretos desse apóstolo, ok? E futuramente reunidos aí numa grande coleção, né? Sendo aí a primeira coleção das cartas de Paulo. Depois das cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos. Aí Atos dos Apóstolos, que faz a transição entre os evangelhos, tá certo? Atos dos Apóstolos, a coleção das cartas de Paulo, e o texto profético por excelência do Novo Testamento, que teve uma certa resistência, até pela linguagem que emprega, né? Uma linguagem tanto complexa, carregada de simbologia, carregada de metáforas, né? De alegorias. Então, certamente ofereceu algum desafio, né? A aceitação das igrejas, mas por fim foi também aceito e incluído aí no cânon.
e vamos ver aí as mais importantes listas de cânon, conforme ele nos vai trazer aqui. As mais importantes listas canônicas. Além das provas externas, são para nós claras as razões intrínsecas pelas quais foi dado ou recusado o reconhecimento da Igreja. Entre os livros canônicos e os não canônicos, ainda que sejam... Esse aqui na verdade eu já li. Muito bem, isso aqui na verdade já foi lido. Vamos passar adiante. B. A formação gradual do cânon. Não se sabe quanto tempo decorreu antes da formação de um cânon. Primeiramente apareceram os livros separados em diferentes localidades e espaçadamente. Eram guardados cuidadosamente pelas diversas igrejas como apostólicos e lidos provavelmente com outros escritos das assembleias cristãs. Depois foram classificados em grupos. Os evangelhos formavam uma divisão, as epístolas paulinas uma outra, enquanto os Atos e as epístolas gerais constituíam também uma seção. E a esses livros foi acrescentado o Apocalipse, estando pelos fins do segundo século praticamente completa a seção. Mas a autenticidade de alguns livros ficou ainda como questão aberta por certo tempo. Tá, ok? Então temos aí uma evolução, né, da constituição deste cânon do Novo Testamento, né, por meio do agrupamento dessas coleções. Coleções dos Evangelhos, coleções das cartas de Paulo, coleção das cartas pastorais ou cartas gerais, juntamente com Atos Apóstolos e, por fim, Apocalipse, que ofereceu um certo desafio, né, a ser aceito, mas por fim foi aceito, separando totalmente dos diversos apocalipses apócrifos, que são incoerentes, tá certo? São contraditórios em relação ao seu próprio texto, em relação ao texto sagrado de modo geral, os textos do Antigo Testamento e os demais textos, tá certo? Demais textos canônicos da Nova Aliança. Principiemos pelos evangelhos. Existiam na igreja primitiva muitos escritos que diziam tratar da vida e do caráter de Jesus Cristo. Pelo que lemos em Lucas 1 e 2, sabemos que muitos escritores tinham empreendido reproduzir o primitivo evangelho oral, mas não tardou muito para que os 4 evangelhos absorvessem e substituíssem aquelas narrações, sendo universalmente reconhecidos pela Igreja por causa de sua autoridade apostólica, levando-se em conta que os evangelhos de Marcos e de Lucas foram compostos respectivamente sob a influência de Pedro e de Paulo. A consideração da origem dos evangelhos pertence a outra parte desta obra. Basta dizer-se aqui que a cadeia de testemunhos é completa. Os pais apostólicos, embora sem mencionar os autores, citam os evangelhos de tal maneira que indicam por sua autoridade inteiramente reconhecida pela Igreja. Taciano, o assírio e discípulo de Justino Marte, fez a combinação dos 4 evangelhos numa harmonia, de Atessaron, né? Irineu, que quando jovem tinha conhecido Policarpo, discípulo do apóstolo João, reconhece distintamente a santa quaternidade dos escritores, dando explicações místicas acerca do número 4, explicações que, mesmo sendo absurdas, testificam a respeito da aceitação desses livros como inspirados por Deus. Então a questão não é a própria justificativa em si, mas é o fato dela ser empregada. É o fato, né, de alguém se preocupar em elaborá-la. Então ele traça algumas justificativas místicas aqui, mas são especulações, né, da parte desse autor. Mas a própria preocupação em ele construir essas especulações já mostra que de fato os 4 evangelhos estão presentes e são relevantes, né, são importantes e são admitidos como autoridade para a igreja. Então é isso que importa aqui nessa questão. Vem depois testemunhas de toda a parte da igreja: Tertuliano da África, Atanásio de Alexandria, Cirilo de Jerusalém, unanimemente depõem a favor dos 4, e não de outros, como sendo as verdadeiras narrativas evangélicas. A estes foi acrescentado o livro de Atos por consenso geral, como a segunda parte de Lucas. Concluímos, pois, que esses livros foram escritos pelos apóstolos, a quem nosso Senhor, a quem nosso Salvador especialmente prometeu o seu Espírito, a fim de os guiar em toda a verdade, trazendo à sua memória o que ele próprio lhes tinha ensinado, e tornando-os aptos para levarem o seu evangelho a todo mundo. O mesmo se pode dizer a respeito das epístolas de Paulo. 13 dessas epístolas têm o seu nome. Geralmente escreveu-as por meio de um amanuense,
que ficou sendo uma testemunha da legitimidade de seus escritos. Nesses casos, ele acrescentava a sua assinatura e saudações. As suas epístolas foram mandadas por mensageiros particulares. 9 foram dirigidas a corporações públicas. A primeira que escreveu recomendou que fosse lida na reunião pública. Também foi lida em público a segunda, e indubitavelmente as restantes. E sabemos por Inácio, Policarpo e Clemente que as cartas de Paulo eram consideradas como escrituras inspiradas e lidas como a lei e os profetas e os evangelhos, no mesmo patamar de autoridade. São vozes da antiguidade que testificam a partir da realidade que viveram e daquilo que observaram e daquilo em que criam. Criam piamente na autoridade desses textos, das cartas de Paulo, juntamente com os demais textos, tanto da Antiga Aliança, quanto os textos neotestamentários que já estão, de fato, circulando entre as igrejas e que já gozam de autoridade. Veja, uma prova ainda mais antiga aparece na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, onde é dado as epístolas de Paulo o nome de Escrituras, o próprio apóstolo Pedro. Termo este que, ocorrendo 50 vezes no Novo Testamento, se aplica apenas, com esta única exceção, aos livros canônicos do Antigo Testamento. Interessantíssimo, como de fato é feita essa comparação e é dito que as cartas de Paulo são escritura, tá certo? São inspirados, são teopneustos, inspirado por Deus, ok? Inspirado pelo Espírito Santo. Os demais livros, todas as partes do Novo Testamento mencionadas até aqui foram reconhecidos como apostólicos, o mais tardar em fins do segundo século. Assim, quando eu falei da reunião, foi a reunião geral dos livros do Antigo e Novo Testamento, chamado Tobiblion, com Atanásio, tá? Então aqui temos a reunião do Novo Testamento já no segundo século. No segundo século, o Novo Testamento já tinha essas coleções reunidas e gozava de plena autoridade na Igreja Universal, na Igreja de modo geral, nas comunidades que podiam atestar a sua autenticidade por meio da presença daquele apóstolo que esteve entre eles e deixou seus discípulos, que deram continuidade à sua obra naqueles locais. Como também o foram a primeira de Pedro, primeira epístola de Pedro, a primeira de João, os demais livros do Novo Testamento foram chamados antilegômena, o prolegômena e o antilegômena, ou também pelo fato de fazerem parte do cânon somente depois da segunda revisão. Deuterocanônicos. Estes livros foram introduzidos no cânon pouco a pouco, de forma que no princípio do quarto século já eram eles reconhecidos pela maior parte das igrejas e por todas no fim deste século, no fim do quarto século. Provas especiais a respeito de cada livro serão dadas mais tarde, mas é preciso dizer que as dúvidas existentes diziam respeito não à canonicidade dos escritos de Tiago, Pedro, João e Judas, mas sim no fato de terem sido ou não realmente escritos por eles os livros que traziam seus nomes. A questão o conteúdo do livro já era aceito, já era admitido, já era empregado como ensino, mas não se tinha certeza da autenticidade, tá ok? E que de fato aquele livro pertencia àquele autor conforme alegado. Então tinha esta dúvida. A quem mencionamos como autor dessa escritura, mas não a própria escritura. O conteúdo dela de fato já era aceito como conteúdo edificante. A essas dúvidas não podem de forma alguma causar-nos surpresa. O assunto era de grande interesse. Muitas composições espúrias correram com os nomes dos apóstolos. O próprio ensino apostólico podia ser citado como prevenção contra a falsidade. A prova interna da autenticidade das epístolas é especial. A epístola aos Hebreus, por exemplo, não traz o nome do autor. O seu estilo é diferente das epístolas de Paulo. O estilo da segunda de Pedro é também diferente do da primeira epístola. Nas epístolas de Tiago e de Judas, os autores se apresentam não como apóstolos, mas como servos de Cristo. E na segunda e terceira de João, o autor faz ver que é um presbítero ou ancião, e não um apóstolo. Judas também se refere a histórias que se encontram nos escritos apócrifos. Ele cita aí talvez a ascensão de Moisés, mas certamente Enoque, tá ok? Citado por Judas.
Em outro lugar eu já disse, ele faz apenas uma ilustração ali ele não está construindo uma doutrina fundamentada em apócrifo, tá? Ele está utilizando-se de uma citação apócrifa como ilustração, apenas ilustrando aquilo que ele está construindo doutrinariamente. Tá? Paulo também faz esse tipo de uso ilustrativo, não há qualquer problema em relação a isso. Além disso, todas essas epístolas foram dirigidas aos cristãos em geral ou a pessoas particulares, mas não a determinadas igrejas. Pessoa alguma, pois, estava interessada em conservá-las, e as provas externas a seu favor são necessariamente insuficientes. Todas as causas de dúvidas produziram o seu efeito, como sabemos. Por fim, era universal a convicção, e as próprias dúvidas que retardaram a aceitação de uma pequena porção das escrituras em certas partes da igreja primitiva servem agora para confirmar a nossa fé nos livros restantes. Interessante essa dúvida e essa resistência durante certo tempo, ela para mim é uma das maiores provas da seriedade com que os cristãos primitivos trataram esta questão. Para mim isso só valoriza, valoriza ainda mais a postura que eles tinham diante da Sagrada Escritura. Para fechar aqui a contribuição de Joseph Angus, História, Doutrina e Interpretação, quero ler aqui na página 52 os primeiros catálogos. Esses catálogos aqui são muito interessantes porque eles nos comunicam aquilo que era entendido como canônico na época de cada um desses autores aqui. Veja só. Os primeiros catálogos. Entre os anos 200 e 400 se publicaram 15 ou 16 catálogos dos livros do Novo Testamento. A sua importância, assim como a sua variedade e independência, se mostram na seguinte breve enumeração. O fragmento muratoriano, o primeiro de todos, o MS latino, descoberto por Muratori na livraria Ambrosiana em Milão, em 1740, é obra quase do fim do segundo século. Fala do Papa Pio I, morto em 157, como se fosse contemporâneo. Foi outrora atribuído a Caio, o presbítero, irmão de Pio, provavelmente, segundo Salmon, ficticiamente, segundo Harnack. O bispo Lightfoot supõe ser de Hipólito. O fragmento, evidentemente traduzido do grego, principia por Lucas, como terceiro evangelho, subentendendo os outros dois, e encerra todos os livros do Novo Testamento, com exceção de Hebreus, Tiago, 1 e 2 de João, Hebreus, então exceção daqueles que não estão na lista do cânon muratoriano. Não estão Hebreus, nem Tiago, nesse 1 e 2 de Pedro, nem a 2 e a 3 de João. As demais todos já estavam presentes aí nessa lista do cânon muratoriano, o que nos faz ver que a esta época, segundo século da era cristã, muitas regiões já conheciam e já admitiam, e esses demais livros já circulavam de uma forma muito ampla. Ok? Então temos aí já essa lista, nos indicando grande parte do cânon da Escritura como sendo já admitido como conteúdo de fato inspirado, conteúdo verídico. Clemente de Alexandria em Eusébio. Então é Eusébio que preserva essa lista no livro dele, provavelmente História Eclesiástica. Princípio do terceiro século. Faz primeira distinção entre o Evangelho e o Apóstolo. Reconhece 14 epístolas de Paulo, incluindo Hebreus. Ele acredita Hebreus a Paulo, Omite Tiago, 2 de Pedro e 3 de João, e encerra alguns livros extracanônicos. Geralmente eles admitiam o Pastor de Hermas como livro canônico nessa época, ok? É um livro não canônico, todavia eles tinham muito respeito, muito apreço por esse livro, por serem recomendações. Então tinha recomendações gerais aí para a conduta, a administração da igreja. Então geralmente se admitia o Pastor de Hermas como livro autorizado, um livro de fato edificante. Orígenes, terceira lista aí, Orígenes, em Eusébio também, que morreu em 253 da era cristã, todos os livros com exceção de Tiago e Judas, os quais contudo se referem noutra parte. Então ele
admitia todos os livros que nós temos na atualidade aqui na nossa Bíblia, só não reconhecia Tiago e Judas, né, não reconhecia Tiago e Judas, mas ele fala desses livros em outra parte, né, também recomenda a leitura desses livros. Eusébio Panfílio, cerca de 315, contém todos. Diz, porém, que há contestação da parte de alguns a respeito de Tiago, Judas e 2 de Pedro, 2 e 3 de João e Apocalipse. Então ele admite todos que nós temos na nossa, mas diz que há ainda forte discussão em cima desses que foi citado. Atanásio, cerca de 315. Todos os livros foram admitidos como canônicos, plenamente canônicos por Atanásio já. 315 da era cristã. Fala do pastor de Hermas como útil, mas não como canônico, e refere-se a outros livros como espúrios. Cirilo de Jerusalém, cerca de 340. Todos os livros, menos o Apocalipse. Os livros contestados de que fala Eusébio são nesse tempo geralmente recebidos. O Apocalipse ainda encara, né, uma certa dificuldade, mas está sendo discutido aí por esses representantes da igreja, né? Agora o concílio de Laodiceia, cerca de 364, todos, menos o Apocalipse, ainda está em discussão. Epifânio de Salamis, cerca de 370, admite todos, inclusive o Apocalipse já. Gregório Nazianzeno, cerca de 375 da era cristã, todos, menos o Apocalipse. A sua lista está metrificada para auxílio da memória. Lista 10 agora. Anfilóquio de Icônio, cerca de 380 da era cristã, encerra todos, mas diz que a maioria exclui Apocalipse. A sua lista também está metrificada. Lista 11. Filástrio de Brécia, cerca de 380 da era cristã, todos, menciona 3 epístolas de Paulo e a epístola aos Hebreus, separadamente, e a respeito desta diz que alguns duvidam que seja do apóstolo. Diz também que outros negam que sejam de João o Evangelho e o Apocalipse. Agora o Sínodo de Carto, cerca de 397, ao qual assistiu Agostinho, contém todos, mencionando os livros especificamente. As atas desse sínodo são de grande valor pelo seu testemunho. Jerônimo, o grande tradutor, né, da Vulgata Latina, cerca de 382 da era cristã, inclui todos. Diz apenas que a Epístola aos Hebreus é por muitos colocada fora do ciclo paulino. Então, aí admitiu todos os livros, inclusive o Apocalipse, e já se faz uma distinção da Epístola de Hebreus por ter uma linguagem, uma argumentação totalmente diferenciada, né? Jerônimo Rufino de Aquileia, cerca de 390, inclui todos. Agostinho, grande teólogo aí do Ocidente, que morreu em 430, inclui e menciona todos e refere-se à Epístola aos Hebreus como sendo de Paulo. Crisóstomo, falecido em 407, numa sinopse que lhe é atribuída, mas de autoridade duvidosa, enumera 14 epístolas de Paulo, 4 evangelhos, os Atos, as 3 epístolas católicas, omitindo o restante. Então ele menciona, ele admite estes livros, né, nem todos os livros, admite todas as cartas de Paulo, né, e deixa de fora aí alguns livros, inclusive Apocalipse, mas até o ano 400, de fato, todos os livros serão plenamente admitidos por todas as igrejas, tá ok? Então a confecção deles, como disse, foi até 90. Agora, depois disso, passou-se a uma análise. Então, a meu ver, isso demonstra grande seriedade por parte da igreja da época, né? Que queria, de fato, que a igreja fosse alimentada, que os irmãos, né, que a comunidade cristã, de modo geral, fosse alimentada com um conteúdo que lhes fosse benéfico, um conteúdo que lhes fosse saudável, que alimentasse, fortalecesse, de fato, a sua fé. Por isso, esse critério era bastante sério. Essa análise foi bastante demorada. Então, para mim, isso é um motivo pelo qual eu louvo, né, e pelo qual eu respeito esta igreja, a igreja desde os seus primórdios, desde a antiguidade. Então falamos aí sobre cânon, né, com o Joseph Angus, História, Doutrina e Interpretação. E aí, para finalizar nossa aula, que o tempo já está bastante estendido, né, eu gostaria também de abordar um pouco aqui conteúdo do livro chamado Enciclopédia da Vida de Jesus. Enciclopédia da Vida de Jesus, tá ok? A Nação de Jesus, Cristo antes da Encarnação e a Vida Oculta de Jesus. Editor Acadêmico, volume 1, Luiz Claude Filion.
vai nos dar agora uma detalhação bem maior, tá certo? Acerca do contexto do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vai falar sobre alguns aspectos, tanto geográfico, quanto histórico, quanto político, e nos vai dar um quadro muito mais claro da situação. Então eu quero proceder à leitura deste livro, principiando aqui pela página, vamos ver qual é a página, só um minuto. Página 146, tá? Principiando aqui pela página 147, na verdade. Página 147 em diante, a gente vai trazer essas informações aqui, concluir esta aula, tá? Depois a gente dará continuidade ao tema. Mas até aqui eu acredito que já tenha contribuído bastante aí, já tenha trazido informações muito importantes, né? De fato elucidado, né? Elucidado bastante acerca desses acontecimentos, tá ok? Algo que pode com certeza fortalecer aí o seu ensino da escritura, fortalecer a sua fé, a sua pregação, e com certeza ser instrumento muito importante para a sua vida. Tá? Então eu quero trazer aqui agora a contribuição Enciclopédia da Vida de Jesus, editor acadêmico, página 157, vamos lá. O nascimento de Jesus foi marcado ao mesmo tempo por um fato histórico que, conforme a mente do evangelista Lucas, serviu de data para fixar a época desse maravilhoso acontecimento. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria, Lucas 2, 1 e 2. É aquilo que já mencionamos em Mary Setene, né, acerca das discussões em torno desse alistamento e das argumentações, né, das evidências que foram levantadas e que de fato corroboram para a verificação da autenticidade, né, desse acontecimento. Ok? Então ele já trouxe bastante ilustrações aí nessa área. Nada aparentemente mais simples do que esta afirmação. Contudo, ela está cheia de dificuldades e tem criado um problema exegético que, depois de intermináveis discussões, não recebeu ainda solução totalmente satisfatória. Basta nos comentar aqui sumariamente os dados que Lucas nos proporcionou. Manifesto é o duplo propósito que moveu o evangelista a escrever estas linhas: explicar por que Jesus nasceu em Belém, uma vez que sua mãe e seu pai adotivo estavam residindo em Nazaré, relacionando o nascimento com um acontecimento que interessava a todo o mundo. O mencionado censo, com todas as operações dessa natureza, consistia em inscrever em registros públicos o nome, a idade, a profissão, a fortuna, né, os bens, os filhos dos cabeças da família de uma comarca, cuja intenção, na maioria das vezes, era lançar sobre eles impostos. O decreto estabelecido por César Augusto, o primeiro imperador romano, alcançava, conforme o propósito dele, todos os territórios que fizeram parte das províncias romanas, reinos subjugados ou aliados que dependiam do imenso e potente império designado pela hiperbólica expressão de toda a população do império. Nenhum outro historiador daquela época menciona isso, mas a habitual fidelidade de Lucas é suficiente e garantia de sua veracidade, tanto nesse ponto como em todos os outros. Não somente isso, mas as evidências, conforme levantado, né, no estudo feito por Mary Setene, nos indicando aí outros eventos próximos, né, ao ocorrido, e outras situações envolvendo as autoridades relacionadas, né, nesta época. Então temos aí essas evidências que de fato corroboram, mesmo que não há uma afirmação tácita, né, há essas evidências que estão aí colaborando, né, em torno desse evento. Arqueólogos, juristas e historiadores notáveis por seu saber e por suas obras reconhecem hoje que Augusto foi um administrador muito metódico e que a compilação de relações e de documentos estatísticos era um dos traços distintivos de seu caráter. Como as guerras civis que antecederam sua subida ao trono haviam levado à desordem a administração e os recursos financeiros romanos, natural era que ele sentisse a necessidade de uma ampla reorganização. Os documentos importantes, dos quais só nos ficaram alguns fragmentos, demonstram isso com muita evidência. Quando Augusto morreu, segundo o historiador Suetônio,
foram achados 3 protocolos escritos com seu próprio punho e letra e unidos ao seu testamento. Referia-se o primeiro aos seus funerais, o segundo continha a enumeração de suas façanhas e tinha a ordem de serem gravadas sobre lâminas de bronze que haveriam de ser colocadas no frontispício de seu mausoléu, e o terceiro era o Breviarium Imperii. Da lista dos fatos existe uma cópia célebre gravada na entrada do templo erguido em memória de Augusto, na Galácia, citado por Mary Setene. Nesse documento se fala expressamente de 3 recenseamentos, um dos quais aconteceu no ano de 746 da fundação de Roma, portanto pouco antes do nascimento de Cristo Jesus, do Senhor Jesus Cristo. Interessante, né? Então, documento romano mencionando, né, a realização desse censo nesta época, a época próxima ao nascimento de Cristo. O Breviarium Imperii desapareceu. Sabemos, porém, graças aos resumos que deles fizemos, fizeram os historiadores Tácito e Suetônio, de que o assunto tratava, conforme disse Tácito, indicava os recursos públicos quando cidadãos romanos e aliados estavam sob as armas do governo, além das frotas, dos reinos associados, das províncias, das tribos, dos impostos, das necessidades. Temos aí como, de fato, este imperador ele era muito específico, né? A administração dele foi, de fato, muito eficaz, muito eficiente, né? Então ele tinha todo esse cuidado, inclusive legou, né, essas informações que são tão úteis na atualidade. Não é evidente que, para reunir esses dados, teria sido necessário fazer recenseamentos em toda a extensão do império e até entre os povos aliados? Por outra parte, historiadores posteriores confirmam de maneira conclusiva os dados de Lucas, inspirando-se em fontes até certo ponto independentes do Evangelho, posto que acrescentaram minuciosos pormenores. Conforme escreveu o historiador Suídas, César Augusto, havendo escolhido 20 homens dentre os mais excelentes, enviou-os por todas as regiões de povos subjugados e lhes encarregou de fazer um registro de homens e de bens. Interessante, né? De fato, o imperador tinha todo esse cuidado para fazer esse registro, e esses registros são registros independentes do Evangelho e que vêm coincidir com ele. A fidelidade, a seriedade com que Lucas trata as informações que ele elenca no seu Evangelho, elas são assim de um poder tão grande, tão amplo, que de fato conduziram à conversão, aquele que até Mary Setene citou, Ramsay, Sir William Ramsay, ok? Que, ligado à teologia liberal, alta crítica textual, ele quis empregar uma viagem por aquelas terras para comprovar, a sua intenção já era essa de antemão, comprovar diversos erros dentre as narrativas do Evangelho, especificamente Atos dos Apóstolos. Então ele foi para lá certo de que iria comprovar a incongruência daquelas informações. Todavia, se viu surpreso quando, analisando o texto do Novo Testamento e analisando os locais a que se referia, pôde constatar não a incongruência, mas sim a exatidão. E diante disso ele aprofundou a sua investigação do Evangelho, olhando agora com muito mais respeito para o texto sagrado, e futuramente pôde então se render aos pés do Senhor Jesus Cristo, aceitando como Senhor e Salvador, graças à seriedade do Dr. Lucas na tratativa dele com relação às coisas sagradas. É maravilhoso como isso é tão importante e como isso é tão essencial para nós na atualidade. Quando a igreja leva a Deus a sério, quando a igreja leva a obra de Deus a sério, isso de fato muda a vida das pessoas. Veja só. Eu vou me adiantar um pouco aqui, porque existem informações que na verdade já foram comunicadas. Veja só. Belém, aldeia ilustre na história de Israel. Conforme a profecia Miqueias 5:2, que Mateus lembraria, Mateus 2:4-5, o Messias, filho de Davi, deveria nascer em Belém, aldeia ilustre na história de Israel, porque o próprio Davi havia nascido nela e ali tinha residido tanto ele como sua família. Longe estava Augusto de suspeitar que, ao lançar seu decreto, este serviria de instrumento da providência divina para o cumprimento daquela profecia,
E aí temos o governo de Deus sobre a história. O governante, ao seu ver, apenas é um ato burocrático. Todavia, a Deus aquele é o cumprimento da sua máxima vontade, da sua lei, da sua ordem, do seu governo, do seu domínio. Ok? Então os governantes, eles na verdade, eles muitas das vezes se levantam sob a permissão divina, mas também são abatidos debaixo de sua autoridade. Então temos aí como o decreto, um decreto imperial para o censo, o que para eles era mero ato burocrático, foi na verdade um meio pelo qual a profecia encontrou seu cumprimento. O Filho de Deus nasceria na cidade de Belém. Será chamado Nazareno, mas nasceu na cidade de Belém. São admiráveis os caminhos do Senhor, tanto em suas sofisticações como em sua simplicidade. Ele se serviu do édito do imperador pagão para conduzir Maria e José a fim de inserir seu filho no cenário histórico universal. Que contraste! De um lado, o chefe poderoso do Império Romano, do outro, um menino que ia nascer de uma humilde mulher de Israel em uma pobre estrebaria. Contudo, aquele menino triunfaria sobre aquele imenso império e um dia submeterá o mundo a todas as suas leis. Conforme o direito romano, quando surgia um decreto de recenseamento, era costume que cada um se inscrevesse no lugar onde residia. Mas para os judeus, conforme os antigos costumes que os romanos tinham todo o cuidado de respeitar, esses dados deveriam ser apresentados nas localidades onde a família de cada cidadão tinha sua origem. Aí liga-se a questão tribal, a tratativa de Herodes para com os judeus, de modo a respeitar as suas tradições. Então, para que isso não fosse um ato burocrático totalmente romano, colocou-se essa roupagem judaica, mencionando as tribos, então requerendo que cada um se cadastrasse conforme a sua tribo, conforme a sua origem. Então a coisa pega uma cara mais judaica e fica mais fácil, Então essa é a questão. Este uso provinha da antiga constituição do povo hebreu por tribos, por famílias e por casas. Em virtude do édito imperial, quando chegava a época fixada, que não era a mesma para todos os distritos, os habitantes da Palestina que não residiam no lugar de origem de sua família iam inscrever-se cada um em sua cidade, pois nela se conservavam os registros públicos que entre os judeus eram encarados de forma muito séria e escrupulosa. Aí vide a questão da genealogia. Inclusive no retorno do cativeiro, um instrumento para comprovação de pertencimento à casta sacerdotal, à classe sacerdotal, era a genealogia, comprovação de ter uma ligação genealógica com a tribo de Levi, ancestrais na tribo de Levi. Não somente isso, mas na tribo de Zadok, que se tornou a tribo sacerdotal. Então, os judeus já tinham este hábito de preservar seus registros de origem. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi. Lucas 2,4. José pegou o caminho para subir, expressão usada para designar uma viagem para Jerusalém e seus arredores, porque de onde quer que viessem era necessário subir para chegar àquela cidade. Para José, aquela viagem era estritamente obrigatória, porque ele era da casa e família de Davi, e o representante principal daquela estirpe célebre, conforme nos ensina as genealogias de Cristo conservadas por Mateus e Lucas. Maria, esposa de José, acompanhou naquela longa e penosa viagem. Ela estaria obrigada a isto? Assim acreditam alguns autores. Um supõe que Maria possuía em Belém algumas propriedades que exigiam que ela mesma fosse se inscrever lá. Mas esta hipótese não justifica a dificuldade que ela experimentou para achar um local onde pudesse se abrigar. Outros acreditam que a presença dela era necessária porque Maria também pertencia à família de Davi. Mas entre os judeus, as mulheres não tinham necessidade de inscrever-se diretamente. Os maridos o faziam por elas e pelos filhos. O evangelista diz que José subiu a Belém a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Lucas 2,5. A explicação do narrador sobre o estado de Maria, que estava grávida, colocada aí, parece indicar o verdadeiro motivo pelo qual José não quis deixá-la sozinha em Nazaré, quando tudo dava a entender que estava próximo ao nascimento da criança. Além disso, é possível que ambos fossem guiados por uma celestial inspiração, pelo menos compreendendo que Deus era quem estava dirigindo os acontecimentos e que era sua vontade que Jesus nascesse em Belém.
para que se cumprissem as profecias que indicavam aquela cidade. Maria deve ter se colocado generosamente a caminho da cidade, entregando-se sem reservas às mãos do Senhor, já indicado aí na obra de Mary C. Tenney, né, quando ele fala acerca dessa questão de Maria grávida colocando-se a caminho, né, uma situação bastante difícil, uma situação de fato bastante constrangedora, e o risco, né, que correu, inclusive não encontrando local adequado, né, para pousarem. Mas uma das formas mais lógicas de se olhar para essa situação, né, para o fato de Maria, mesmo grávida, se deslocar até para acompanhar José, o argumento mais forte é a questão da gravidez dela ter sido um tanto tumultuada, uma vez que ela ficou grávida virginalmente por obra do Espírito Santo de Deus. José quase que não deixando por causa da intervenção divina, mas isso certamente causando uma certa estranheza àqueles que estavam à volta, né, e que não compreenderam muito bem o que aconteceu ali naquela família, né. Então certamente Maria devia ter tido certa dificuldade em permanecer na sua cidade sem seu marido, e assim preferiu então acompanhar José nesta investida, o que na verdade viria somente a cumprir a profecia bíblica. Então Deus já havia traçado esses planos. Tudo isso já estava de acordo com a vontade soberana de Deus. Ele nos dá aqui mais algumas informações acerca de Belém, veja só. Jerusalém e Belém distam entre si apenas 2 horas a pé. Ficam, porém, em regiões inteiramente diversas. Caminhando-se de Jerusalém, as escarpas montanhosas ao sul, que quase imperceptivelmente formam suaves vertentes, de súbito o panorama muda por completo. Desaparece Jerusalém, construída no alto e com seus vales profundos ao sopé do monte de Sião, e vai surgindo pouco a pouco Belém. A própria povoação está ainda bem distante, mas toda a região abre-se para o oriente, divisando ao longe, por sobre a imensa escavação do Mar Morto, como um longo muro, o Rio Jordão. Nas encostas das montanhas longínquas ocorrem em toda a região vários fenômenos próprios da transição dos campos de plantação para o deserto. É bem raro o panorama que aí se apresenta aos olhos do espectador, que desse vale ou planície volta-se para o Mar Morto. São muitas faixas de vegetação, a começar pelas profundezas. O próprio vale é um esplêndido campo de searas, um dos maiores da Judéia. Daí o nome Belém, que significa celeiro de pão, ou casa de pão, né? Fora desse vale, todo cercado, seguem-se as ribanceiras aqui e ali, algumas pequenas plantações, quando então começam os terraços em que as oliveiras florescem, e dali vão seguindo outros com raras árvores bem pouco copadas que se estendem até a região calcária, brilhando ao sol. Árvores pequenas e sem galhos, como um fantasma no deserto. Por estar localizada à margem do deserto, Belém conseguiu conservar o seu caráter próprio, sem ser absorvida por Jerusalém. Embora esteja situada nas proximidades, ainda hoje é a cidade que conserva o comércio com o deserto, onde os nômades compram farinha, frutos e vendem seus queijos e tecidos. Algumas informações do autor aqui acerca de Belém, tá ok? Interessante aqui como ele traça de fato um quadro, né, que nos ilustra aí a situação dessa cidade de Belém em relação à sua vizinha Jerusalém, certamente, né, a mais famosa. Eu quero fechar aqui a contribuição com a Enciclopédia da Vida de Jesus, na página 156, falando acerca do ano do nascimento de Jesus. Veja só, o ano do nascimento de Jesus. Qual teria sido o ano do nascimento de Jesus Cristo? Não é possível determinarmos hoje com certeza essa data, que há muito tempo é objeto de discussão e cálculos. Existe um problema sério com relação à marcação da data do ano correto do nascimento de Jesus Cristo, que é o que ele vai tratar aqui. Um erro cometido posteriormente, né, que certamente os calendários não se ajustaram no momento do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Geralmente é a nação que impunha seu governo, né, que tinha lá suas formas de datação. Os gregos marcavam pelas Olimpíadas, os romanos marcavam pela fundação, né, do Império, da República. E os judeus tinham também suas formas. Por exemplo, depois das guerras, né, de libertação de Judas Macabeu, surgiram algumas marcações de data importante.
E os cristãos, quando eles de fato começam a ter influência e poder no mundo, eles então estabelecem a forma de marcação antes e depois de Cristo, tá ok? Só que na hora de fixar esse marco, né, do nascimento de Cristo, houveram alguns equívocos, que é o que ele vai tratar aqui, veja só. Antes de Dionísio o Exíguo, que viveu em meados do século XI, era costume contar os anos eclesiásticos conforme a era de Diocleciano, chamado também de Era dos Mártires. Mas Dionísio o Exíguo teve a feliz ideia de interpretar de um modo novo e célebre a expressão de Paulo vindo à plenitude dos tempos. Gálatas 4:4. Quando Jesus, o centro da história, manifestou-se e de considerar o nascimento do Salvador o divisor de águas entre a cronologia passada, presente e futura. Contudo, devido a cálculos defeituosos, o ponto de partida foi estimado com erro, pois Dionísio fixou o nascimento do Messias no ano 754 de Roma, ou seja, com um atraso de 4 anos. Então, Cristo nasceu 4 anos, pelo menos, antes do nascimento fixado, conforme Dionísio Exíguos. Pelo menos sabemos, conforme nos diz os evangelhos, que Jesus nasceu na época do reinado de Herodes o Grande, que o momentâneo exílio da Sagrada Família no Egito terminou após a morte daquele monarca. Mateus 2,19. Herodes, que havia subido ao trono no ano 714 de Roma, morreu no início do ano 750, entre o final de março e o começo de abril, conforme disse Joséfo. Isto equivale a dizer que ele morreu no princípio do ano 4º da era cristã. Tomada no sentido geral, esta data é inteiramente segura. Era, pois, evidente que Jesus não havia nascido nos primeiros dias de abril do ano 750 da fundação de Roma, porém 3 ou 4 anos antes dessa data. Fica a opção entre os anos 747, 748 e 759 de Roma, que corresponde aos anos 6, 5 e 4 da era cristã. Ser mais exato do que isto é quase impossível. É difícil precisar o dia em que Jesus nasceu. Seu nascimento provavelmente ocorreu durante a festa dos tabernáculos, fim de março, início de abril. Veja, fim de março, início de abril em nosso calendário, em cumprimento à promessa de que Deus habitaria no seio de seu povo. Além disso, havia pastores em vigília no campo, que era comum nessa festividade, comemorada no verão. Logo, o Natal, em 25 de dezembro, inverno em Israel, não está apoiado em cálculos cronológicos e não tem valor histórico algum. Repito, não tem valor histórico algum. Tal data só foi adotada no 4º século pelos cristãos do Oriente e do restante do mundo. Enquanto José e Maria estavam prostrados amorosamente ao lado da manjedoura, ninguém suspeitava que em Belém acabara de acontecer o maior evento que a história da linhagem humana registra. Mas Deus não quis que seu Cristo permanecesse naquele momento sem outras testemunhas e outros adoradores, além de sua mãe e de seu pai adotivo. Os primeiros a quem ele revelou o acontecimento pertenciam à nação teocrática, para quem antes de tudo o Messias havia nascido, conforme repetem frequentemente os escritores sagrados, mas não foram escolhidos entre os grandes de Israel, entre os sacerdotes ou sábios, e menos ainda entre os orgulhosos fariseus. Não eram mais que humildes pastores, ainda que cheios de fé e pertencentes àquela porção escolhida do judaísmo, cujos ardentes anelos pela vinda do Redentor nós já mencionamos. Desta maneira, as piedosas homenagens deles estariam mais em harmonia com a humildade do menino Deus. 1 Coríntios 1, 27 e 29. Na Palestina não é raro que a temperatura torne-se suave nas noites de primavera. Tal aconteceu no ano do nascimento do Salvador. Durante aquela bem-aventurada noite, aqueles a quem Deus dispensara a honra de revelar o Messias estavam guardando em turnos que se revezavam de 4 homens seus rebanhos contra os possíveis ataques de lobos ladrões. Conforme a antiga tradição, eles estavam a leste, a uns 2 quilômetros de Belém, onde apacentavam suas ovelhas em um fértil planície
abundante em excelentes pastos. Inesperadamente apareceu-lhes um anjo, e eles ficaram envolvidos na claridade maravilhosa que normalmente acompanha as aparições de seres celestiais. Lucas chamou-a de glória do Senhor. E essa expressão é também usada em várias passagens do Antigo Testamento. Aquela luz deslumbrante e aquele aparecimento repentino do anjo deixaram os pastores cheios de espanto, mas a primeira palavra do mensageiro celestial foi para tranquilizá-los. Não temais, disse-lhes com bondade. Depois o anjo lhes transmitiu sua feliz mensagem, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Maravilha. Então temos aqui a questão da menção feita, né, ao nascimento do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Aqui pelo autor Luiz Cláudio Fillion, e o fato de ter sido o nascimento do Senhor Jesus Cristo revelado no primeiro momento a um grupo tão humilde da sociedade da época, né, que eram esses pastores. Então esses pastores puderam então presenciar em primeira mão o que não foi o caso, né, dos magos que vieram, né, seguindo a estrela. Eles não chegaram. Toda a cena de manjedoura é uma mentira. Toda a cena de manjedoura é incorreta, porque ela coloca os reis magos como se apresentando ali ao Cristo nascituro na manjedoura. Então, toda a cena que colocar os reis magos nessa situação ela é incorreta, da mesma forma como é incorreto o Natal celebrado em 25 de dezembro. Então, há erros, né, na questão da data, que foi marcada posteriormente, provavelmente motivada, né, por intenções pagãs, né, uma certa interferência política dentro da igreja, né, então infelizmente houve isso e provocou alguns danos, por exemplo esse, e esta cena que põe os magos junto ali na manjedoura. Eles chegaram posteriormente, quando Cristo já estava situado aí, né, numa casa, né, quando já estava de fato residindo numa casa, tá ok? Então depois ele vai se deslocar, vai para o Egito, e quando retornar irá para a cidade de Nazaré, tá certo? Viverá, crescerá lá em Nazaré. Mas aqui os primeiros a receberem essa notícia são os pastores. E é muito interessante, de fato, é muito importante essa informação que ele nos comunica, porque você vê com quem Deus conta. Então Deus, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele não necessita de pessoas que venham trazer para junto de si glórias mundanas, tá certo? Então, se alguém é grande em relação ao mundo, ele tem que estar plenamente consciente de que maior do que ele é nosso Senhor Jesus Cristo, e que ele não precisa dessas glórias mundanas para que possa ilustrar o seu nome, como alguns às vezes querem fazer. Quando um artista se converte, né, aparentemente se converte, quando um jogador de futebol aparentemente se converte, logo é colocado no centro, logo é colocado no palco. Isso é um grave erro. Quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, Deus revelou o nascimento do seu Filho amado, do unigênito do Pai, aos pastores que estavam ali apacentando. Puderam eles receber a comunicação angelical e presenciaram então, quando se deslocaram para a manjedoura, o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, o Logos divino pré-encarnado, ali agora manifesto como ser humano. Maravilhoso, né? Deus seja glorificado aí por estas manifestações, né, seu ensinamento. Eu quero, na verdade, acrescentar mais algo aqui, mais uma informação que é certamente muito importante, tá certo? Que é acerca da genealogia. A genealogia, veja só, ele vai nos trazer essa informação na página 160. E a gente fecha aqui, que o estudo já ficou bastante amplo. Depois a gente dá a sequência com mais outros acréscimos que a gente quer trazer, tá ok? Mas para fechar este aqui, a genealogia. Cristo veio do Pai, João 16:28, mas nasceu de uma mulher, Gálatas 4:4. Já os textos proféticos expressam essa dualidade, essas duas origens. O esperado havia de descer do céu, assim como a chuva desce do céu, e havia de surgir da terra da mesma forma como um grão nasce da terra. Isaías 44:6-8. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9:6b. Mas nasceria como um menino, um filho, que Deus nos deu. Isaías 9:6. Seria como o fruto da terra, o renovo do Senhor. Isaías 4:2. A primícia de Deus. Os evangelhos percorreram e depois destacaram alternadamente um e outro aspecto. Jesus é o Cristo, o rei messiânico do mundo,
o Quírios, o Senhor dos céus e da terra, é o verdadeiro Salvador de Israel e o Emanuel, que arma a sua tenda no meio de seu povo. Jesus mesmo disse: vós sois de baixo e eu sou de cima, vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. João 8:23. Veja só. Falando da humanidade de Cristo, Paulo lembrou que Jesus nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Romanos 1:3. E os evangelhos de Mateus e Lucas iniciam com a genealogia humana do mestre, maneira semítica de apresentar os hebreus, que tinham sua ascendência e sua fecundidade como bênçãos do Senhor. Deuteronômio 7:12 ao 13. A esterilidade, pelo contrário, constituía a mais dura maldição e era considerada unanimemente como um castigo de algum ignominioso pecado. Levítico 20:20. Quando Israel, tantos anos estéril, concebeu finalmente, quando Isabel, tantos anos estéril, concebeu finalmente, ela louvou o Senhor por ele ter apagado seu opróbrio. Lucas 1:5. E os vizinhos foram felicitá-la. Lucas 1:58. O filho era a principal alegria de seus pais. Provérbios 23, 24 e 25. Por isso uma mulher, ao presenciar as maravilhas de Jesus, louvou o ventre que o concebeu e os peitos que o amamentaram. Lucas 11:25. Seu louvor refletia a mentalidade de seu povo. Para que entendêssemos que Deus não necessita de nossa intervenção, Jesus nasceu de uma virgem. Mas para que nos convencêssemos de que ele quis necessitar de nós, nasceu de uma mulher, necessitando dos cuidados de sua mãe. E apesar do precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, 1 de Pedro 1,19, gerado pelo Espírito Santo, sem a participação do homem, Jesus foi contado em uma família onde figuram nomes como Adão, como o de Adão, de Pérez, Boaz, Salomão, Pérez, filho de Judá, foi fruto da relação dele com Tamar, sua nora. Veja a situação, né? Uma situação de fato bastante constrangedora, né? Uma situação de fato bastante constrangedora. Então veja aqui a situação de Pérez que consta na genealogia, né? Como de fato Deus, o Espírito Santo de Deus, ele é verdadeiro e sua declaração ela vem nos elucidar aquilo que de fato está relacionado com a nossa vida, como situações mesmo difíceis, mesmo constrangedoras, mesmo complicadas, elas podem ser sim utilizadas como exemplo e podem ser com certeza ilustração daquilo que pode nos conscientizar da nossa limitação, nos conscientizar nosso defeito, nossas falhas, mas também podem servir como meio de nos atrair para mais perto do Senhor. Porque mesmo esses personagens envolvidos nessas falhas, envolvidos nesses problemas, nesses dilemas, eles participam da genealogia de Cristo, como a gente vai colocar daqui a pouco um exemplo em tela, tá certo? E ele está ilustrando aqui, ó. Filho de Judá foi fruto da relação dele com Tamar, sua nora. Boaz era filho de Salmão com Raabe, uma ex-prostituta, e casou-se com Ruth, uma moabita convertida ao Deus de Israel. Salomão foi filho de Davi com Betseba, a que foi mulher de Urias. Mateus não teve pudor algum em dizer isto, porque em Cristo seriam benditas todas as famílias da terra. Então, é nessas situações mesmo que se manifesta. É para essas pessoas mesmas que ele veio. Pessoas envolvidas em situações graves, situações críticas, situações difíceis, e todas podem ser inclusas na maravilhosa família de Deus em Cristo. É maravilhoso. A genealogia já prega para nós algo maravilhoso acerca de Cristo. O Filho do Homem veio buscar e salvar todos que haviam perdido. Lucas 19:10. Lucas, em contrapartida, silenciou semelhantes detalhes, assim como omitiu outros nomes de reconhecidos pecadores. Trata-se, pois, de duas genealogias, mas na hora de buscar a consolação das Escrituras, preferimos apoiar-nos em uma explicação maravilhosamente fértil, como quase todas as que os antigos comentaristas apresentam. A genealogia de Mateus, que é descendente, traça a marcha de Deus até o homem, para Jesus levar sobre si os pecados da humanidade. Lucas, pelo contrário, traça sua genealogia em sentido ascendente. Por isso, suas omissões refletem as eliminações dos pecados que Cristo
com o derramamento de seu sangue obteve, e termina em Deus, assinalando assim também aos nossos olhos e ao nosso coração qual há de ser sua última meta, seu último repouso, nos conduzir para junto de Deus, o que nos é mostrado nas genealogias. A de Mateus, vindo numa ascendente, né? Indo desde Abraão até os seus contemporâneos e mostrando todos os aspectos críticos e defeituosos, né, dos seus relacionamentos, mostrando que Cristo veio para o meio deles, veio para para aqueles que necessitavam, veio como médico para os doentes. E a de Lucas, né, que traça esta rota, né, a de Mateus descendente, a de Lucas ascendente, indo aí até Deus e eliminando esses mesmos problemas, mostrando que Cristo de fato pagou por esses erros e nos conduz, só Ele pode nos conduzir para junto de Deus, tá certo? E aí já trouxe essas contribuições, e em tela temos aí nessa questão da genealogia, as duas apresentadas aí, tá? E esse texto que nos fala aí acerca da importância dessas informações, dessas genealogias. A genealogia presente em Mateus e Lucas são simplesmente extraordinárias, pois inclui desde grandes nomes como Abraão, um amigo de Deus, ou Davi, o homem segundo o coração de Deus, como também pessoas que deram um péssimo exemplo, como Roboão, Manassés ou Amon, e também mulheres como Raabe, ex-prostituta, Tamar, que foi estuprada, Ruth, uma estrangeira. Isso aponta para nós o fato de que Deus, por meio de Cristo Jesus, quer oferecer a todos a possibilidade de fazer parte de sua família por meio da vinda ao mundo do amado Filho de Deus. Glórias a Deus, glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Assim eu encerro essa aula com essas contribuições que já pude trazer aqui, tá certo? Ainda terão outras, mas eu vou reservar para um outro momento, porque essa aula já ficou bastante extensa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, participando conosco aqui deste EB2, continuidade aí dos estudos acerca da Sagrada Escritura, Antigo Testamento, agora Novo Testamento. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha, inscreva-se no canal, indique o vídeo para outras pessoas, e que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém.